Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então de realismo e naturalismo. Não tem como separá-los porque um é companheiro do outro, não se complementam. Cuidado com isso, tá? Então eles são diferentes, a gente vai entender por quê, né? O realismo vai trabalhar com essa ideia do real, jogar com a realidade, com o sujeito, mostrar para ele que está sendo enganado. E o naturalismo vai trabalhar a concepção de influência ao meio. As teorias de Darwin vão estar bem fortes nesse lugar, o natural, o que precisa pensar para esse lugar aí, tá certo? Mas antes disso, importante voltar na questão das eras literárias, né? Olha só, primeira era nós temos a medieval, então, que é a era que divide o trovadorismo e o humanismo, né? Eu falo desse período aí fortemente no vídeo anterior, no vídeo lá de classicismo, dá uma olhadinha lá. Depois a gente entra, então, na era o quê? Na era clássica, que a gente trabalha o classicismo. Depois a gente tem o quinhentismo somente no Brasil. Posteriormente a gente vai ter o barroco e aí o arcadismo. Encerramos então a era clássica. O arcadismo é o último da era clássica, já impulsionando a quem? A era moderna. Então na literatura nós temos apenas três eras: era medieval, clássica e moderna. Qual era nós vivemos hoje, professora? Nenhuma. Nós estamos no pós-modernismo. Então vivemos a literatura do pós-modernismo. Como que funciona aqui? Aí, na era moderna, nós temos o romantismo como uma nascedura desse período. E aí nós entramos no realismo e no naturalismo, que será a nossa aula de hoje. Importante salientar aqui, o que foi o romantismo? Tem gente que acha que o romantismo foi a arte do amor. Não, muito enganados estão. Né? Se divide em três etapas. Ambas as etapas vão falar sobre a questão do ufanismo muito forte, na concepção de voltar para o natural mesmo, essa defesa do natural na primeira fase. Na segunda fase vai trabalhar muito forte a questão do boêmio, do lugar depressivo, do lugar da tristeza. E na terceira fase vai trabalhar muito forte a questão de movimentos sociais e históricos, né? O que está acontecendo com essa sociedade, o que essa sociedade precisa fazer para mudar, já pensando na ideia do realismo. O realismo, então, ele vai ser como, professora? Ele vai nascer da ideia de quê? Olha, vamos pensar em um contexto histórico. Aqui nós estamos falando do século XVIII, nós estamos falando do período de industrialização, né? É o auge da industrialização. Nós estamos falando do período cientificista fortemente. Estamos falando de muitas correntes filosóficas nascendo aqui. Cuidado, elas não fazem parte do período literário, mas elas impulsionam. Por exemplo, a darwinista, a marxista, hegeliana, e dentre outras correntes filosóficas que vão influenciar fortemente aqui no realismo principalmente, né? O que acontece em Portugal? O rei, né, perde poder para os espanhóis, então Portugal é tomado pela França e o Brasil, mundo, né, está vivendo aí a questão das facções, lutas, né, de facções diferenciadas aí, o fascismo fortemente implantado mundo afora, essas denominações de categorias ali muito forte. O que acontece então? Nascendo o realismo. O realismo vem com a ideia de quê? De colocar o homem para pensar, para abrir o olho, para abrir, não diria falar assim, ele precisa abrir a mente, não, mas ele precisa ver o que é confortável para ele, o que é bom para ele. Então desconfiar daquilo que é óbvio. Também é um período muito forte de denúncia social. Nós vamos para o Brasil pensar como o realismo se estabeleceu. O realismo se estabelece fortemente e inicia com o Marco, que é uma obra de Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, com Memória Póstumas de Brás Cubas, né? É ela que inicia aqui o nosso realismo. O que significa uma obra dessa para iniciar o realismo? É falar de um defunto autor. Estou cansado dessa sociedade podre, então vai trazendo denúncias em cima de denúncias. E a gente pode constatar isso em vários contos machadianos, né? Por exemplo, o Alienista. O Alienista é um conto que vai trabalhar as 4 teorias de loucura desenvolvida por Simão Bacamarte, né? Esse médico, ele é louco pela ciência e ele quer ser ele quer se estabelecer como um grande médico e no final das contas ele é o único louco da história.
E outra coisa, a gente tem denúncias de triângulos amorosos, a gente tem denúncias de tudo que é ordem aqui. Isso acontece fortemente. O realismo também, fora do Brasil, vai trabalhar, né? Madame Bovary de Flower vai trabalhar uma obra que vai falar da questão do suicídio, né? Muito forte, marcada aí dentro dessa obra. A gente pode pensar nesses paralelos aí também, que vão fazer denúncias sociais, ok? E aí o realismo vai trabalhar nesse cunho, juntamente em paralelo com as correntes filosóficas. Outra questão importante de voltar a pensar é o seguinte: o que trabalha então o naturalismo? O naturalismo ele vai trabalhar com outra conjuntura, com outra roupagem. Se a gente for parar para pensar, a obra que inicia o naturalismo é de Aloysio de Azevedo, o Mulato. O que o Mulato vai trazer? O Mulato vai trazer denúncias voltadas para a questão de cor, onde na obra vai apresentar que se casar com uma pessoa negra era sujar o sangue. Então a gente está falando de uma ordem racista. Então são questões voltadas mais para a questão do social. Se nós pensarmos em outra obra, o Cortiço, nós vamos trabalhar várias coisas dentro do Cortiço. A questão do levianismo, que era considerado uma patologia, uma doença, né? Nós temos isso fortemente voltado na obra do naturalismo. E também nós vamos trabalhar a questão da escrava bertoleza. Ela tem uma carta de alforria falsificada, lhe é negado o direito de liberdade por ser escrava e ela acaba se matando por isso. Então essas são questões e são definições desses dois períodos tão importantes. Eu vou projetar umas imagens para poder classificar algumas diferenças importantes entre ambos, ok? Olha só, gente, aqui então só para projetar algumas diferenças entre os dois. O que é importante trazer? Uma tabela de romantismo e uma tabela também de realismo, para a gente tentar identificar as marcas, né, primordiais aqui, porque é isso que vai cair no Enem para você ou em uma questão de prova. Olha lá, primeira questão: o romantismo trabalha com a subjetividade e o realismo trabalha com a objetividade, com o marco escancarado, né? O romantismo ainda trabalha com a ideia de sentimentalismo, por isso que tem muito poemas ainda voltado para a questão do sentimentalismo, né? Já no realismo, não, vai trabalhar tudo no seu racional. O que o que tem que ser mostrado e o que tem que ser denunciado. E no romantismo nós temos personagens idealizadas, né? Quase que utópico. Já no realismo não, a gente tem personagens que fazem o quê? Elas estão o mais próximo possível da realidade. É quase que a transcrição da realidade. Outra coisa importante, no romantismo a gente tem uma valorização do passado. Há um marco que é preciso manter essa questão nossa da europeização, é preciso manter essa cultura. Realismo não, ele vai projetar um contemporâneo, é preciso do novo, é preciso de uma cara nova para o nosso Brasil, e aí o realismo vai trazer já esses indícios, né, de contemporaneidade. O romantismo trabalha também com uma técnica idealizada, amores platônicos, amores impossíveis, como se fosse tudo muito perfeito. O realismo não trabalha isso. O realismo trabalha o universalismo, trabalha nessa ideia de que não existe perfeição mais aqui. Ainda, o romantismo trabalha na valorização da burguesia, porque o ápice aqui era a burguesia. Já o realismo vai trabalhar com a crítica, né? Esse poder é de quem? Esse poder é para quem? E o romantismo trabalha fortemente a questão da religiosidade. Já o realismo não trabalha a religiosidade, vai trabalhar o ceticismo e a crítica ao clero, né? Vai tecer críticas fortes aqui. Agora, qual que é a diferença entre naturalismo e realismo? Uma próxima tabela para vocês. Aqui eu tenho assim: quanto ao interesse temático dos autores, o realismo trabalha essa crítica social que eu falei para vocês muito forte, a partir de um comportamento social e de um psicológico dos personagens. Por exemplo, que eu citei para vocês, a obra do alienista do Machado de Assis vai trabalhar o psicológico desse personagem o tempo todo. Se eu pegar, por exemplo, uma carteira, que é outro conto, vai trabalhar o psicológico o tempo todo do advogado que acha uma carteira de dinheiro e testa a sua fidelidade, a sua honestidade. E no final ele resolve devolver o dinheiro para o amigo. Ou seja, o psicológico está em xeque o tempo todo. Já no realismo, o que trabalha?
desenvolver a comprovação de teses. Se eu pegar a obra do Cortiço, por exemplo, o lebianismo desenvolvido em uma das personagens da obra vai dizer que, na personagem de Pombinha, vai dizer que ela se tornou uma lésbica pela influência do meio, a sociedade a modificou, então teria que provar por A mais B por que ela virou lésbica, né? Então trabalha com essas diferenças aí. Outra coisa importante quanto aos personagens: os personagens são conflituosos psicologicamente, né? E a crítica da burguesia continua aqui, mas no naturalismo é diferente. Reduz o homem a um animal doente. O que seria esse animal doente? Por exemplo, na obra O Cortiço, quando eu falo da palavra, do processo de zoomorfização, o homem se igualando ao animal, né? Quando eu falo assim, o cortiço levanta, quem é o cortiço? Metaforicamente estou dizendo dessas pessoas. Quando eu falo assim, as pessoas cheiravam, né? As pessoas fediam, essas palavras aparecem fortemente dentro do livro. As pessoas se acasalavam, são palavras voltadas para o animal, mas que remete ao homem desse momento, né? O homem zoomórfico, o homem na condição de animal. Por exemplo, os negros, a hora do ato sexual, aquele processo descrito na obra era colocado fortemente ali, por exemplo, na figura da personagem Rita Baiana, né? Era a mulher sexual, toda voltada para todos os homens a queriam, porque ela era muito bonita e tinha várias descrições, tem várias descrições desse processo de zoomorfização, ok? Outra coisa, a linguagem, né? A linguagem, ela busca detalhes para construir as ideias que quer se pregar. Já no naturalismo, né? Existe uma contaminada pelo cientificismo, e aí a gente tem muita questão biográfica aqui, né? A questão científica mesmo escrita. Ok, pessoal, essa é a aula de naturalismo e realismo. Até mais.